frade dominicano e professor universitário Tomás de Aquino nasceu em 1224 no antigo reino da Cilícia e faleceu aos 49 anos de idade. Suas principais obras são O Ente e a Essência, Suma contra os Gentios e Suma Teológica. Tomás de Aquino é a principal referência quando se fala de escolástica, aquela escola medieval que vai associar a fé cristã com a razão. Então ele tem como seu principal influenciador aí o filósofo grego Aristóteles. Sua filosofia também é conhecida como tomismo. Tomás de Aquino vai nos apresentar a existência de duas verdades: a verdade revelada e a verdade racional. A verdade racional, ela é adquirida pelos seres humanos a partir da nossa inteligência, usando os nossos sentidos. Já a verdade revelada, ela procede da revelação divina e ela está inserida na dimensão supranatural da fé. Tomás de Aquino não vai dizer que uma verdade contradiz a outra. Pelo contrário, há uma aproximação entre a verdade revelada e a verdade racional, porque a verdade revelada orienta a verdade racional. Então, nesse primeiro momento, a gente pode perceber que o Tomás de Aquino não vai negar nem a racionalidade, a filosofia, muito menos a fé, a doutrina católica. Pelo contrário, ele vai tentar aproximar as duas, mas sempre colocando a fé como superior e a racionalidade, a razão, como algo inferior. Sempre colocando a fé como caminho para chegar na racionalidade, colocando a racionalidade como algo limitado. Então, a filosofia não contradiz com os dogmas religiosos. Ela oferece conhecimentos limitados, porque tem verdades que só são conhecidas a partir pela fé. Por exemplo, atingir a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso só é possibilitado pela fé. Mas tem coisas que a filosofia possibilita, como, por exemplo, explicar racionalmente a existência de Deus. Na obra Suma Teológica, o Tomás de Aquino vai se dedicar para comprovar racionalmente a existência de Deus. E ele começa essa explicação, usando uma metáfora, a metáfora da tábula rasa. A mente humana seria como uma tábula rasa, uma folha em branco, que vai sendo preenchida conforme os nossos conhecimentos adquiridos nesse nosso mundo sensível. Essa folha em branco seria a condição inicial da alma do ser humano. E é aí que começa a explicação da existência de Deus, porque é a partir da nossa observação pelos nossos sentidos do mundo, dos fenômenos da natureza, que a gente vai concluir que a causa da existência de tudo é Deus. Baseado na filosofia de Aristóteles, Tomás de Aquino formula as 5 vias para comprovar racionalmente a existência de Deus. Lembra lá no vídeo de Aristóteles que eu falo da teoria da causalidade, que existem 5 tipos de causas diferentes? Então, olha a influência aí. A primeira via para explicar racionalmente a existência de Deus é o argumento do primeiro motor. Tudo que se move porque é movido por algo exterior a ele. Por exemplo, Dobby, vem cá. Vem cá, vem. Por exemplo, tem um cachorro. Ele só se move porque eu estou movendo ele. Ó, saiu do meu colo e foi para o chão. Ele só se moveu
porque tinha uma força exterior a ele agindo sobre ele, que era outro ser, no caso sou eu. Então, Tomás de Aquino diz assim que uma coisa só é movida pela ação de outra, mas essa sequência não é infinita. Por quê? Para que exista esse movimento, é preciso que exista um ser que não precisa de ser movimentado. E esse ser é Deus, esse primeiro motor é Deus. A segunda via é a via da causa primeira ou argumento da causalidade eficiente. É observado no mundo as relações de causa e efeito. O que é causa para um efeito é igualmente efeito para uma causa. E essas relações, para elas terem começado, seria necessário um ser, algo que não fosse efeito de uma causa e que gerou todas essas relações. E esse ser, obviamente, é Deus. A terceira via é sobre os seres contingentes e o ser necessário. Os seres que existem no mundo são contingentes, ou seja, a geração e a corrupção dos seres. Você nasce e você morre, você é e você não é. Mas o universo precisa de um ser que não transita para o não ser, que não é corruptível, que sem ele não existiria os seres contingentes. Esse ser, de novo, é Deus. A quarta via diz respeito ao grau de perfeição dos seres e ao ser perfeito. Existem diferentes níveis de perfeição. E para que existam esses níveis de perfeição, é preciso um parâmetro. É preciso que exista algo que tenha a perfeição absoluta. E esse parâmetro de perfeição absoluta é Deus. A quinta via é sobre o sentido teleológico do universo e dos seres que aqui existem. Todos os seres do mundo agem conforme uma finalidade. Toda ação é executada por causa da sua finalidade. Mesmo aqueles seres que não são dotados de racionalidade, eles agem conforme a ordem do universo. Eles agem em sintonia com a ordem da natureza, usando, por exemplo, o seu instinto. E para que os seres agem conforme sua finalidade, é preciso uma ação ordenadora, um ser para governar todas aquelas ações, para que todas elas cheguem à sua finalidade. E esse ser de inteligência ordenadora é Tomás de Aquino. Ainda vai nos proporcionar aí mais uma reflexão. Dessa vez é sobre a essência e a existência dos seres. A essência é aquilo que algo é, são conceitos, definições, mas não me garante a sua existência. Por exemplo, eu posso vir aqui e falar sobre um homem corajoso, usar palavras para definir e conceituar esse homem corajoso, mas fazer isso não me garante que exista algum homem corajoso, só porque eu falei. Então, Tomás de Aquino vai nos dizer que a essência precede a existência. E Deus é o único ser cuja essência coincide com a sua existência. Então, com Tomás de Aquino, encerramos aqui a filosofia da Idade Média. Lembrando que vestibulandos, pessoas que estão estudando para o Enem, fiquem aí até o final, porque tem um mapa mental sobre o que eu abordei, sobre o Tomás de Aquino, e um exercício de vestibular que já caiu aí sobre essa filosofia. Inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, dê like no vídeo e até a próxima!
Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. O texto que se segue refere-se às vias da prova da existência de Deus. As 5 vias consistem em 5 grandes linhas de argumentação, por meio das quais se pode provar a existência de Deus. Sua importância reside, sobretudo, em que supõe a possibilidade de se chegar no entendimento de Deus, ainda que de forma parcial e indireta, a partir da consideração do mundo natural, do cosmo, entendido como criação divina. Com base no texto, marque a alternativa correta. Letra A. As 5 vias são argumentos diretos e evidentes da existência de Deus. Não, os argumentos são formulados por meio da observação dos fenômenos da natureza. Letra B. Tomás de Aquino formula as 5 vias da prova da existência de Deus, utilizando sistematicamente as passagens bíblicas para fundamentar seus argumentos. Não, Tomás de Aquino utiliza da filosofia para comprovar a existência de Deus. Letra C. As 5 vias partem de afirmações gerais e racionais sobre a existência de Deus, para chegar a conclusões sobre as coisas sensíveis, particulares e verificáveis sobre o mundo natural. Não, as 5 vias partem da observação dos fenômenos da natureza, para que dessa forma pode concluir racionalmente a existência de Deus. Letra D. Tomás de Aquino formula as argumentações que provam a existência de Deus, sob a influência do pensamento de Aristóteles, recorrendo não à Bíblia, mas, sobretudo, à metafísica do filósofo grego. Sim, a letra D está correta, porque o Tomás de Aquino, ele é representante da escolástica, e a escolástica sofre influência do Aristóteles. Então, a partir da filosofia, da metafísica de Aristóteles, que ele vai formular as 5 vias para comprovar racionalmente a existência de Deus.